dia. Conforme previsto, um pouquinho atrasado, mas estamos de volta aqui para falar sobre educação. O tema de hoje é o Programa Nacional do Livro Didático, conhecido pela sigla PNLD. Então, vamos falar um pouquinho da importância disso. Ele não é novo, ele foi criado por órgãos antigos que nem existe mais, e ao longo da evolução ele foi mudando e hoje faz parte lá de uma das atividades do FNDE, mais especialmente na Diretoria de Ações Educacionais, na diretoria que eu tive a oportunidade de trabalhar por 6 meses. E o livro é fascinante, né? Saber que o governo federal desenvolve livros para atender toda a educação básica, desde a educação infantil, que antes não era atendido, mas a partir de 2018, 2019 passou a ser atendido também, até o ensino médio. Então, é um volume significativo de recursos aplicados nessa atividade e os números são enormes. Imagina atender a 140 mil, 139 mil escolas no Brasil inteiro, 40 milhões de estudantes na educação pública em 5.500 municípios. E todo livro tem que estar disponível para começar as aulas em torno do dia 10, 12 de fevereiro de cada ano. Então é uma operação que envolve IPT em São Paulo, envolve grupos editoriais enormes, envolve os correios para fazer a distribuição. Em determinadas regiões do país, o livro é entregue em cima de búfalo, né? Sendo carregado por búfalo para chegar até as escolas. Então é uma operação, pode-se dizer, de logística avançada, né? E de necessidade de controles, porque é uma operação que anualmente tem orçada 1 bilhão e 900, perto de 2 bilhões de reais. E precisa garantir que o livro vai chegar até quem precisa do livro. Então, nessa live eu não estou criticando o programa. Ele é sensacional, maravilhoso. Mas vamos mostrar mais um pouco do porquê a educação no Brasil é cara, próxima dos países desenvolvidos, né? Às vezes superior a alguns países, em termos de percentual da arrecadação brasileira, PIB, e por que a educação é de má qualidade. Então, logo que eu assumi, a área que deu mais trabalho no FNDE para mim foi o livro didático. Por quê? De cara eu assumi estando em andamento a preparação do livro de 6º a 9º ano, em que o gasto desse livro é da ordem para a preparação de um novo livro, da ordem de 900 milhões na época, com uma reposição anual de 200 milhões. Só que existia uma preocupação com os aspectos que ninguém queria. Ninguém do grupo que estava lá, né? Um grupo que, se não era
de tendência esquerda ou direita, mas não queria influenciar os alunos, ainda muito jovens, com aspectos que deveria ser aprendido com mais idade. Então, além do livro que estava sendo preparado para ser entregue novo, totalmente novo, no final de 2019, ainda existia a possibilidade de ter que refazer a produção do livro de primeira a quinta série, com revisão de textos, de alguns textos tendenciosos. Certo? Então, era uma operação de guerra. E só a produção do livro de sexto a nono já era uma operação complicada. Por quê? Como funciona o livro didático? Em 2019, ou seja, em 2017, começou a revisão do livro de primeira a quinta série. São 2 anos a revisão. O processo. E em 2019, quando eu cheguei lá, a distribuição do livro de primeira a quinta série para o Brasil inteiro, novo. Joga o livro anterior fora e coloca um novo livro para todas as escolas. No final de 2019, terminava o ciclo 18-19 da revisão de todo o livro de sexto a nono. Então, em janeiro para fevereiro de 2020, deveria ser entregue a reposição em torno de 20% de reposição dos livros de primeira a quinta, sendo que alguns deles reposição integral, que livros que são entregues para o aluno e ele não devolve para a escola, e parte deles reposição das perdas. Molhou, estragou, então são recolhidos os livros e estatisticamente lá tem um valor em torno de 20% de reposição. Dos livros de consumo, aí é reposição total. Em janeiro para fevereiro, deveria acontecer em 2020, o que aconteceu em 2019, que é descarta todo o livro, agora de sexto a nono, e coloca uma nova coleção de livros no lugar. E na virada de 20 para 21, aconteceria a mesma coisa com todo o livro de ensino médio. Então, olha só, a cada 3 anos, um processo que sempre começa 2 anos antes, refaz todo o livro didático. Então, o MEC vai e define algumas diretrizes, essas diretrizes são passadas para as editoras, que contrata lá seu grupo de professores, para reescrever os livros. Ah, mas aproveita. Mas é um produto novo, com cara nova. Esse produto novo entra num processo de avaliação. A primeira avaliação é física. O livro, depois que está pronto o boneco dele lá, ele vai para o IPT, que é o órgão contratado pelo MEC, que vai fazer a avaliação física, ver se o livro fisicamente é de material adequado, se a formatação é adequada, faz testes lá de estresse no livro. Isso é pago. Um trabalho muito bem feito. Tive a oportunidade de visitar.
são feitas avaliações de consistência do livro, não consistência de conteúdo, consistência de estrutura. Depois, esse livro vai para uma equipe contratada pelo MEC, em que vai avaliar o conteúdo do livro, a aderência do livro às normas definidas pelo MEC para se fazer o livro. Um batalhão de pessoas, durante vários meses, avaliando o livro. Isso custa e não é barato. Depois que isso acontece, eu estou simplificando, o processo é bem complexo. Depois que isso acontece, é avisado às editoras, elas têm que fazer algumas correções e tal, até que o grupo de coleções feitas pelas editoras estão prontos. E aí é feito um catálogo enviado para todas as escolas do Brasil inteiro, para que professores, diretores, supervisores escolham os seus livros, as coleções. Um processo democrático, que tem um problema. Existe uma mobilidade natural de alunos de uma escola para outra, de uma cidade para outra. E é opção da prefeitura decidir se naquela cidade vai usar um livro da escolha de cada escola, ou se todos escolhem e a prefeitura vê aquele livro que foi mais escolhido e adota para a cidade inteira. Qual é o problema? Se cada escola escolhe o seu livro, já tem um problema sério de volume na hora de definir quantos livros vai para cada escola, para cada cidade. Que é, ao invés de nós termos um cadastro nacional de estudantes, isso é um levantamento declaratório de cada escola, só que com 2 anos de atraso. Na hora que vai definir quantos livros vai para cada escola, pega informações do censo escolar de 2 anos atrás. Então, o aluno, quando foi feito o censo, estava na escola A. Então, consequentemente, é aquela escola que vai receber o livro. Só que o aluno não está mais naquela escola, está na escola B, que escolheu outro livro. Então, eu posso mandar uma quantidade de livro para a escola A, que não tem mais o número de alunos necessário, que vai usar o livro, e mando menos livro para a escola B, que agora tem o aluno que estava na escola A. Só que os livros são diferentes. Então não dá nem para remanejar, porque o livro é diferente. Então, a democracia, nesse caso, gera um problema. Você dá tanta liberdade de escolha e tal, que cada lugar tem um livro diferente. E pior, as editoras fazem seus lobbies, sua propaganda nas escolas, né? Tem até possibilidade de oferecer vantagens para que seus livros sejam escolhidos. Não quero dizer que aconteça, mas o mercado eu quero vender. E se eu puder, eu faço de tudo para vender. Eu não faria isso, mas o mercado é assim. Então, a escolha em si do livro não é uma escolha totalmente isenta de que escolheu o melhor livro. Já tem esse problema. Eu falei em valores, mas não citei ainda o orçamento anual
do livro didático é de 1,9 bilhão, era em 2019, perto de 2 bilhões por ano. Se pensar no número de alunos, não é um valor caro. O volume faz com que tenha uma economia de escala em que os livros saiam muito baratos, por causa do volume. Só que é um barato caro. Por quê? Vamos ver por que ele é caro. Primeiro, eu sou professor e aqui espero que outros professores estejam vendo aqui a nossa live. O professor, ele se adapta ao livro didático. Então, o professor recebeu uma nova coleção de livro, ele vai ter que estudar esse livro. Agora, a aula começa dia 10, 12, 15 de fevereiro. O livro, a coleção nova, chegou nessa data. Ele não teve tempo para estudar o livro. E ele vai começar a dar aula. Um livro totalmente novo. Então, ele vai aprender o livro. Naquele primeiro ano de trabalho com o livro, ele está tomando conhecimento do livro. Qual é a sequência que fizeram no livro? Quais são os exemplos do livro? Quais são as dicas que ajudam a entender determinados assuntos? Aí, no segundo ano, já teve tempo de trabalhar com o livro, ele vai ter um pouco mais de trânsito pelo livro. E só no terceiro ano é que ele vai estar dominando. É quando você já sabe a sequência de capítulos, já sabe os exemplos, começa a ter um trânsito no livro em que o aluno faz uma pergunta, você já sabe mais ou menos onde é que está. Então, o livro tem uma fundamental importância, até porque a nossa formação de professores é deficiente, incompleta. Então, o livro é o apoio para esses professores que não são bem formados. Só que, quando ele domina o livro, chegou o ciclo de descarte daquela coleção e a aquisição de uma nova coleção. Por quê? Lembra? Em 2019 entregaram todos os livros novos de primeira a quinta série. 2020, todos os livros novos de sexto a nono. 2021, todos os livros novos de primeira a terceira do colégio. E 2022, repete o ciclo. Joga tudo de primeira a quinta fora e lança um novo conjunto de livros de primeira a quinta. E assim por diante. A cada 3 anos, joga tudo fora e refaz tudo. Pô, estamos gerando emprego. Imagina quantas pessoas no IPT ficam revendo livro. Quantos professores são contratados para avaliar livro. Quantas editoras faturam. Quantas fábricas de papel faturam para produzir o livro. Mas é um dinheiro empregado na educação? É empregado na educação. Só que esse processo todo, que custa 1,9 bilhões, me chamou a atenção. E depois de fazer alguns cálculos bem rudimentares, com 15 dias que eu estava no MEC, no FNDE, enquanto o ministro da Economia falava em economia de 150 milhões, o outro ministro em 100 milhões, eu entreguei um bilhetinho para o secretário executivo e falei para ele,
o livro didático joga fora por ano 650 milhões. E estou sendo conservador. Esse número é maior. Me chamaram? Pô, você tem certeza disso? Tenho certeza. Mas por quê? Coisas. Primeiro, de cara esse ciclo de troca de todo o livro a cada 3 anos. Se eu tenho um histórico de perda de 20%, então um conjunto de livros do ensino de sexto a nono que eu falei, né, que custava 900 milhões o ciclo para substituição, e a reposição em torno de 200 milhões. Então, de cara, isso quer dizer o seguinte, ó, que se eu simplesmente estendesse para 6 anos, ao invés de eu ter gastado 900 no primeiro ano, mais 200, isso dá 1 milhão e 300, 1 bilhão e 300. Mais 900, 200 e 200, mais 1 e 300, em 6 anos eu gastaria 2 bilhões e 600 só com o livro de sexto a nono. Se eu faço o ciclo de 6 anos, é 900 e 5 anos de 200. Já cai para 1 bilhão e 900. 2.600 para 1.900. Então, de cara é isso. Só que não tem só de sexto a nono. Tem de primeiro a quinto e de primeiro a terceiro. Se multiplicar por 3 esse valor, a economia em 6 anos seria de 3 bilhões e 900. Perto de 4 bilhões. Divide por 6. 6 vezes 6, 36. 650 milhões de economia só com essa mudancinha. Só que tem mais algum problema. E não quer dizer que existem mudanças no conteúdo da educação básica que justifique trocar o livro a cada 6 anos também. Por quê? Porque a matemática é a mesma, a ciência é a mesma, a língua portuguesa muda. Muda, mas muda muito pouco. A história acrescenta mais 1 ano, 2 de conhecimento. Ok. Mas o grande volume de conhecimento é básico. Mas professor, existem novas técnicas de educação em que tem que ser incorporado na didática dos livros. Será que justifica? Será que se a gente for discutir com educadores de países que já sofreram com a falta de recurso durante uma guerra, será que nesses países o livro didático é jogado fora desse jeito todo ano? Duvido. Mas tem mais. Eu levei um susto nos livros de primeiro a terceiro ano do colégio, que algumas matérias faziam o livro para 3 anos. Um livro para 3 anos. Que matérias? Sociologia, filosofia, artes. Um livro para 3 anos. Então, olha só. Quando solta uma nova edição de livro, você joga tudo fora. Então, tanto o primeiro ano vai receber o livro, o segundo ano e o terceiro. O mesmo livro.
porque ele tem material do primeiro, segundo, terceiro. Então, quem está no primeiro ano vai usar o livro inteiro, porque ele vai usar no primeiro a parte do primeiro, no segundo a parte do segundo e no terceiro a parte do terceiro. Só que olha só, no ano seguinte não muda livro. Então quem foi para o segundo, beleza. Agora quem estava no segundo não usou o livro no primeiro ano, porque ele ganhou um livro novo. Ele vai usar no segundo e no terceiro. E quem estava no terceiro jogou um livro que ele usou o primeiro e o segundo ano fora e vai receber um livro que ele vai usar no terceiro, que ele não vai usar o primeiro e o segundo ano. Eu cometi um erro quando eu fiz esse cálculo aí. Eu falei que 1/3 do que era gasto com esse livro era jogado fora. E depois, eu não vou lembrar detalhes desse cálculo, mas fazendo a progressão efetiva, é mais do que isso que se perde. Imagina você jogar fora 2 partes do livro para quem está no terceiro ano e uma parte do livro para quem está no primeiro. E daí, quando chega no terceiro ano, de novo, joga tudo fora e põe outro. Outra situação interessante na época, que aumentava o valor, lembra que era 650 conservador, porque depois eu corrigi esse valor e chegou a 900, quase 1 bilhão, metade do que era gasto com livro didático por ano. Ninguém questionou, não, você está errado, vamos refazer, você está... Não, todo mundo ficou quieto, porque não tinha argumento para dizer que eu estava errado. Provavelmente, se a equipe da qual eu fiz parte, quando nós fomos para o MEC, com o Ricardo Vélez, né, com o secretário executivo, Tosi, com a equipe que foi montada técnica, todo mundo caía de costas quando eu apresentava um número. Talvez com essa equipe eu tivesse conseguido fazer mudanças. Mas com 3 meses eu sobrei de um grupo que foi contratado por mais 3 meses com um ministro que, na minha opinião, estava querendo aparecer só para ser candidato a alguma coisa. E, apesar de eu ter feito outros trabalhos, os assessores dele, né, eu incomodei. E não foi feito nada. Eu sempre espero, não estou mais lá, que isso tenha servido para o pessoal falar, puxa vida, foi falado aqui, agora eu não posso carregar essa inoperância, porque já foi dito, quando a gente não sabe do problema, ou ninguém falou abertamente do problema, eu fecho o olho, eu faço de conta que não sei, mas agora está falado. De sexto a nono, tinha um outro probleminha. Bom, tinha 10 disciplinas, né? De sexto a nono ano, por ano. 2 delas é de espanhol e inglês. E aí eu caí de costas quando eu vi o seguinte, que algum lobby conseguiu fazer com que o livro de espanhol e inglês fosse um livro não reutilizável. Ou seja, era dado para o aluno e ele levava embora. Mas matemática, português, história e tal, ele usava e devolvia para ser usado no ano seguinte. Aí eu fiz uma continha básica. Espera aí, um livro novo
Um conjunto de livros novos de sexto a nono tem um investimento de 900 milhões a 1 milhão cada vez que muda o livro, naquele ciclo de 3 anos. E tem uma reposição histórica de perda de livro de 15%, 20%. Então, eu gasto 900 milhões na troca e em torno de 200, 180, 200 milhões nos outros 2 anos. E aí eu fui ver, não era verdade. Peraí, mas por quê? Que gastou 900 e ao invés de gastar outros 180 no ano seguinte, está gastando 400, 380. Aí eu vi por quê. Lembra do inglês e do espanhol? Que era descartável, né? Usa um ano só. Ele representava 20% do orçamento. Dos 900 milhões, 20% são os 2 livros de espanhol e de inglês. Como todo ano eu tenho que repor tudo porque ele é descartável, eu reponho com 20% dos outros, que dá em torno dos 180 milhões. E deles, outros 180 milhões. Então, durante 2 anos, os livros mais caros de sexto a nono ano são os livros de inglês e espanhol. Espera aí, mas ô meu caro educador, você não definiu lá em 2005, 2007, com a criação do IDEB, que a matemática e o português era fundamental para a formação e a prova de avaliação avalia matemática e português? Eu não estou desmerecendo o inglês e o espanhol. Mas se você, educador, definiu a matemática e o português e didaticamente o livro descartável, o aluno faz as contas, escreve no próprio livro, é vantajoso didaticamente, pedagogicamente, então eu faria isso com matemática e português. Inglês e espanhol não é o importante para justificar gastar a mesma coisa que todos os outros 8 livros que tem. Para repor os outros 8 disciplinas, o mesmo valor praticamente para repor inglês e espanhol. E detalhes como esses é que me fazem afirmar que aquele modelo que eu vi, que eu me dediquei muito para entender, custa muito mais do que deveria. Aquela operação de guerra, de entregar livros no começo do ano para todas as escolas do Brasil, o descontrole com relação a quem recebeu e quem não recebeu efetivamente, acabou de entregar o livro, na semana seguinte começa a reclamação generalizada de falta de livro nas escolas. Por quê? Porque lembra, a distribuição do livro é feita com base no censo declaratório das escolas de 2 anos antes. Qual é a chance de acertar a quantidade de livro para cada escola quando eu estou fazendo por censo? Então, coisas que eu tentei. E espero que hoje tenham feito. Eu não estou mais lá, não tem todas as informações. Que eu tentei, primeiro, vão colocar um QR Code em cada livro. Vão colocar leitor na saída do depósito da editora.
em que por leitura eu sei que livro está indo para o depósito do correio. Quando eu monto a carga para ir para as escolas, a hora que sai o caminhão passa ali, eu leio e sei que unidade de livro está indo para cada escola. Crio um aplicativo em que o professor abre do celular dele o aplicativo e pega o Joãozinho, estou entregando no CPF do Joãozinho, estou entregando para você esses livros e pelo QR Code eu digo, confirmo que livro estou entregando para o Zezinho. No final da entrega do livro, eu sei cada aluno que recebeu o livro e se sobrou livro. Dificuldade. Ah, os alunos não têm CPF. Ok, vão fazer um mutirão, porque hoje toda criança que nasce já nasce com CPF, no registro. Faz um mutirão em todas as escolas, cadastrando CPF para todo aluno, contrata o Sempro ou esqueci a outra empresa do governo, cria uma base de dados nacional de alunos. Eu tenho CPF de aluno, registro de cada cidade, em cada cidade, cada escola, em cada escola, cada classe de aula. E o aluno tem que estar associado a uma classe de aula. Se ele mudou de escola, a transferência sai daquela escola, se for na mesma cidade, e vai para o código da outra escola na mesma cidade. Se mudou de cidade, sai de um e vai para o outro. Eu não preciso fazer censo. Não preciso ter estatísticos trabalhando em cima no INEP para definir quantos alunos tem em cada escola. Com o avanço da tecnologia, tudo isso é para dar emprego só, não serve para nada. É desperdício de dinheiro. E pior, você não consegue satisfazer ninguém, porque tem livro sobrando em escola, tem livro faltando em escola, a criança não tem o livro, daí sabe o que acontece? Para piorar tudo. Ao invés de chamar os secretários de educação dos estados e mostrar que o governo federal tem um livro de qualidade e por isso tem que adotar o livro federal, vamos corrigir o que se achar que está errado e tal. Não. O Estado acaba fazendo outro livro. Às vezes contrata a apostila, a prefeitura compra apostila de outras instituições. Por quê? Por que está comprando? Porque lá é uma metodologia que ela não muda e que ela tem lá dicas, tem livro de professor, as provas já são definidas e são nacionais, então avalia o desempenho do aluno, do professor e tal. E o do governo muda. E aí a gente conta muda e muda. Por isso que eu contrato fora, por isso que o Estado faz a dele, e também porque politicamente é dinheiro que está sendo gasto. Educação, poxa vida, temos que gastar. Eu fui para um estado que eu não vou citar, eu fui num evento e aí aproveitaram que eu estava naquele estado e falaram, oh, vem conhecer nossa área de multimídia. Sensacional o que eu vi lá. Gravação de aula, material abundante. Que
poderia estar sendo disponibilizado para outros estados mais pobres, para outras cidades. Porque naquele local que eu vi estava sendo utilizado com ociosidade. Muito dinheiro gasto para ser usado por um grupo de alunos. Uma produção desse tipo é uma produção caríssima. Então, é uma desintegração total, o interesse político acima do interesse social, do interesse real. Ah, mas tem os tribunais de conta que avaliam tudo e é uma maravilha, evita nada. Por quê? Não é só o desvio de conduta das pessoas que acontece, é o desvio da origem. A falta de visão sistêmica faz com que a gente gaste. Se só o governo federal, no livro didático, poderia gastar a metade, não é que vamos economizar esse dinheiro, não. Poderia pegar metade para fazer outra coisa. Gastar na educação mesmo, não estou falando para tirar de lá, não. Mas, no livro, deixa de ter essa loucura todo ano de ficar um batalhão de gente com prazo, com isso, e vamos avaliar, e daí está estourando o prazo, não deu para avaliar tudo. Será que acontece? Claro que acontece. Dá para provar? Não dá para provar. Vamos fazer um livro? Poxa, eu sou da época em que a gente usava na alfabetização a caminho suave. E passava de irmão para o outro irmão, apesar de ser um livrinho fino ali, o irmão passava para o outro e, eu estudei pelo caminho suave, eu também. Quanto gastava para reeditar só publicação de reposição? Eu já desafiei. Provavelmente, se eu tivesse ficado mais tempo, eu tinha conseguido justificar um benchmark para a gente ver como é que funciona o livro didático em países desenvolvidos. Para ver até se tem livro físico, que eu não sei se tem. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a cidade, daqui do Vale mesmo, em que a conversa era assim, o livro não chega em tempo, vem faltando, daí tem o livro do Estado também, e a gente usa a apostila. Imagina que absurdo! E pior, que o prefeito chega desavisado, cai na lábia de quem está vendendo a apostila e tal, e ele não sabe que ele tem que fazer um termo lá, abrindo mão de receber o livro do MEC. E tem um período de carência. Por quê? Porque leva 2 anos para produzir e tal. Se o prefeito não faz isso, e ele estiver usando outro livro e tal, e pagou pelo outro livro, ele pode ter as contas dele reprovadas e ele tem que reembolsar esse dinheiro aí. Tem lei. Os municípios aderem à utilização do PNLD. Tem lei. Até para descarte do livro. Eu me lembro que eu tinha uma semana de nomeação no FNDE. Já estava quase um mês lá, mas minha nomeação demorou para sair. Fizeram uma devassa na minha vida. Naquela época, um pelo você não podia tomar posse.
Eu acho que mudou isso aí, agora o Brasil é mais flexível. Você pode ser nomeado com algumas peninhas à sua volta. Mas o que é importante, carnaval, estou em casa, toco o meu telefone. Professor, tem uma denúncia num determinado estado aí de descarte de livro didático. Eu falei, nossa, mas não é livro velho? Não, livro novo. E, professor, é crime federal. Eu já estava vendo passagem para ir para lá acompanhar. Era a minha área. Aí, um delegado da Polícia Federal me ligou, falou, professor, o senhor não precisa ir não. Nós já identificamos e vamos fazer o relatório do que aconteceu. E o que aconteceu? Correios, tira a carga, muitas vezes em algumas regiões tem terceiros fazendo o serviço de entrega. O cara recebe várias notas fiscais, vários pallets de livro, vai entregar livro no momento em que as escolas estão em recesso, em que não tem ninguém responsável lá, ou em muitas escolas, vamos dizer que a maioria tenha uma pessoa, o diretor fala, vou receber o livro didático, vou lá fazer a conferência para ver se chegou tudo e tal, mas tem um ou outro que não tinha ninguém na escola. Recesso, né? Tal. E daí quem recebe o livro, muitas vezes não tem noção da importância daquilo. Daí o cara descarrega 3, 4 pallets, então tá aqui o livro, assina aqui a nota. O cara assina. O caminhão entrega numa escola, entrega em outro e tal. Chegou no final, ele olhou no caminhão, poxa, já entreguei tudo, tem um pallet ali, 2 pallets, e agora? Onde é que eu não entreguei? E aí o cara fez a besteira e fala, já fiz a minha parte aqui, descartou o pallet de livro. E hoje, todo mundo sem celular, alguém filmou e colocou na rede social. E o primeiro que viu foi o presidente da República. E ligou para todo mundo, vocês estão loucos? Ó, livro didático e tal. Esse caso pegaram. Quantos outros será que não pega? Por quê? Porque não tem um sistema de avaliação. Imagina receber um conjunto com 10 livros por aluno da escola, sem saber o que tem ali de um livro de outro, sem um processo de conferência eficiente. Como é que eu faço para garantir o resultado? Coisa de amador. Um país desse tamanho, a 7ª, 8ª, poderia ser a 3ª economia do mundo se não fosse essa bagunça. Quiçá a 1ª. Só que nós somos bagunçados. As pessoas que trabalham têm boa vontade. A minha crítica aqui não é para o pessoal que eu conheci, que adorei lá do FNDE, não. Pessoas dedicadas, que lutam no dia a dia para tentar e acreditam que estão fazendo o melhor pela educação. Só que cumprem ordem e já estão calejados de trocar diretor, trocar presidente do FNDE, trocar ministro, trocar secretário e não tem continuidade em nada. Cada um chega lá, olha o seu próprio interesse, como é que pode, vamos passear de avião em nome do Brasil. Ah, não, na minha época
os aviões foram todos guardados, só quem tinha avião era o presidente da República. A gente, quando precisava viajar, era de avião de carreira, e se fosse atividade pessoal, era com passagem paga por nós. Para ir para Brasília e voltar, eu pagava com o meu dinheiro. Tá certo que eu tinha salário lá. Mas não tinha ajuda de custo para viajar, não. Tinha só ajuda de custo para pagar o hotel que eu morava. O resto saía do meu salário. Então, olha só. Mais um capítulo da horrível estrutura educacional brasileira. E olha, eu estou desafiando aqui, como já desafiei pessoalmente algumas pessoas. Vamos debater isso aí abertamente. Me prova que eu estou errado. Pô, você está falando, mas está errado. Isso não acontece. Mostra para mim. E torço a cada dia para que alguém tenha conseguido fazer alguma mudança nisso tudo que eu estou falando. Porque eu não consegui. Não consegui. Sair lamentando ver o descaso com o dinheiro público. A ilusão de algumas pessoas abnegadas, acreditando que estava fazendo melhor para a educação brasileira. Ledo engano. Não vejo grandes progressos em nenhuma declaração que eu vejo sobre educação, de nenhuma fonte. Nenhuma. Nenhuma. Tudo que eu tenho visto de notícia é mais dinheiro, mais isso, e o problema real não se trata. Eu fui, como voluntário, participar de uma reunião com um dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Por meio de um lobbyzinho ali, eu consegui ser convidado. Quando começou a reunião, que foi online, tinha gente presencial, mas eu fiz online. Quando eu comecei a observar, eu falei, aqui não vai dar nada. Os representantes dos órgãos que estavam ali, eu já sabia como é que pensava. E quando eu coloquei que era um absurdo o Estado de São Paulo gastar com outro livro didático, com outra prova, além do Prova Brasil, que é o IDEB, isso beneficiava só o lobby de editoras e só jogava dinheiro fora. Com o poder do Estado de São Paulo, ele tinha que sentar lá no governo federal e pôr uma equipe dele para desenhar um livro que fosse, primeiro, perene, em que a educação básica recebesse efetivamente uma formação básica decente, com cobrança. Um livro adotado no Brasil inteiro, com provas nacionais para avaliar o desempenho de cada aluno em comparação com os outros do Brasil inteiro, avaliação de cada professor, de cada escola, de cada município. Aí sim, com as curvas, a gente veria onde é que estão os problemas e trataria efetivamente do problema. Agora, há outra coisa que eu tentei. Eu tentei isso, propus para as editoras. Só um minutinho. Para com isso! Trabalhar em casa tem essas características. Meus filhotes, meus cachorros,
não aceitam porta fechada. Ou eles querem entrar ou eles querem sair. Fechou a porta, eles batem. Tá bom. Eu cheguei, eu me blindei de não conversar com fornecedores. Por quê? Porque cada vez que eu sentava na frente do meu computador para assinar documentos, 99% dos documentos era assinar pagamento de livro didático, que passava por um caminhão de pessoas avaliando todos os detalhes e tal. Depois que passava por todo mundo, quem ia lá e dava a última chamegada era eu. Isso doía, porque era dinheiro muito alto. Muito alto, muito grande. Não sei direito qual é a palavra. Mas eu cheguei a ter contato com algumas situações, aquela situação de provavelmente ter que rever todo o livro de primeira a quinta. Eu tive reunião com editoras para ver se era possível. Não era possível, segundo eles. Reduziu o prazo. Tive contato com um rapaz que desenvolveu uma coisa sensacional, que era um livro tinta braille, porque quem está acostumado com o livro... Acostumado? Não. Existe o livro braille, que era produzido e o aluno que tinha deficiência visual usava aquele livro para estudar. Só que tinha um problema. Quem não tem deficiência não sabe braille. Então, como é que eu sei que quem está usando braille está sabendo o que está fazendo? Então, esse rapaz desenvolveu uma coisa sensacional, que é: cada página do livro normal se transforma em N páginas. Né? Por quê? Porque ele tem braille e embaixo ou em cima, não me lembro, tinta. Então, esse aluno recebe um livro igual o da turma que ele está estudando e ele consegue estudar, e quem está do lado acompanha o que ele está fazendo. O professor sabe o que está acontecendo e em casa os pais conseguem saber se o filho efetivamente está aprendendo, porque o pai está olhando o livro escrito e o filho está lendo em braille. Eu também fiz contato com esse rapaz. Nós lançamos, na época, foi um sucesso. Acho que foi uma das grandes realizações no curto espaço que eu trabalhei no FNDE. Não fui eu que criei, já vinha em andamento, mas eu participei da consolidação desse projeto. E depois de ampliar para outros anos de ensino, porque esse livro eu acho que era para a primeira a quinta, assim, não me lembro. E nos contatos que eu tive, esses poucos contatos que eu tive com editoras, eu falei para eles: vocês querem agregar para a educação? Acrescentem nas suas coleções de livro, primeiro, essa crítica de não mudar o livro a cada 3 anos. E criem um banco de perguntas de pequena dificuldade, de média e de grande dificuldade associado aos seus livros, e disponibilize para que as escolas façam lá: eu quero, nessa primeira prova, 50% de pergunta fácil, 30% de média e 20% difícil. Na última prova eu quero 50% difícil, 30% de média, 20% de fácil. Seleciona dali, tem gabarito, tem tudo, e isso pode ser adotado por todo o país, fazendo avaliações, como é, por exemplo, uma prova Brasil, que para tudo e vai fazer a prova, que é uma dificuldade enorme logística para fazer essa prova. Poderia ser, hoje, com a tecnologia, uma coisa muito mais otimizada. Certo? Então, pessoal, eu vou lembrando de situações associadas ao livro. Se alguém tiver dúvida, crítica, faça. Eu recebi no direto, né, alguns textos de professores relatando a experiência,
E eu solicitei que entrasse no vídeo que eu gravei e colocasse no comentário, para que outras pessoas se estimulassem a colocar a sua experiência. Em resumo, esse professor de muito tempo de aula, professor especialista, fez matemática, depois fez engenharia, que era o normal na época acontecer, e que foi professor do Senai muito tempo, depois foi de material didático do Senai, e sempre dando aula na escola pública também, e relatou, confirmou que os alunos chegam no ano seguinte sem base por causa da progressão automática. Então, o câncer da educação no Brasil é acreditar que a simples presença em sala de aula já é suficiente para passar de ano. Aumenta a estatística do internacional de números de anos que o jovem passou pela escola, mas devia acrescentar, passou mesmo, porque não foi cobrado nada dele além da presença. Certo? Então, exagerando, a progressão automática leva a isso. E o jovem vai pulando de ano em ano sem nenhuma cobrança em relação ao desempenho dele nas aulas que ele participa. Temos um problema sério, que ainda temos os pais com pouca formação e que não conseguem nem avaliar efetivamente o desempenho dos filhos e a importância daquilo que eles não estão aprendendo, que eles não estão fazendo na escola. Então, é um dilema em que, se a gente não estiver discutindo e cobrando ação, nós vamos continuar vendo a situação que a gente está vendo aí, de uma educação de baixa qualidade sendo entregue para a sociedade brasileira. Bom dia para vocês. Espero não ter ocupado tempo de forma com desperdício. Que tenha sido útil para cada um que se prontificou a escutar um pouquinho do que eu estou falando aqui. Bom, muito obrigado a todos e quem sabe amanhã eu me empolgo e faço uma outra live sobre outro tema. Okay? Até mais. Se gostarem, deixem algum comentário para eu saber. Pegue um link, repasse para outras pessoas. Vamos criar um processo de crescimento do grupo que participa desse trabalho, se não online, mas ativamente dessa discussão sobre educação. Assim que a gente vai estar mudando o país. Obrigado, boa tarde e até mais.